Olá, seja bem-vindo a mais um Stand Nerd Entrevista. Hoje a gente tem aqui com a gente o Clever Pinto, que é mestre em Ecologia Aplicada, é professor de Biologia no Instituto Federal do Amazonas, IFAM, do campus Tefé. Em busca de novas estratégias na educação, ele utiliza os jogos de tabuleiro desde 2016. Para isso ele desenvolveu então um projeto, o Tabuleirando, que funciona tanto no IFAM quanto na cidade em que ele mora. Bom, seja bem-vindo, Clever. Tudo bem com você? Olá, obrigado, Leonardo, pelo convite, para poder mostrar um pouco, né, do que a gente faz aqui com os jogos no Amazonas, né? Pois é. Bom, o Clever esteve na Essen o ano passado, né? Fazendo uma palestra aí, a gente esteve junto. Então é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, né? Só que dessa vez um pouquinho menos internacional, né? A Bom, gente aceita, a gente aceita. bom, Clever, eu queria saber assim, quando foi que você começou a jogar os jogos de tabuleiros modernos e qual foi o primeiro jogo de tabuleiro que você jogou? Olha, é uma história interessante, assim, eu sempre na adolescência, né, gostava de jogar, meus pais me deram Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida, e eu adorava jogar, né? Jogava muito com os colegas e com os amigos e tudo mais. Agora, interessante que depois que eu entrei na faculdade e pelo mestrado e pelo início da vida profissional, dei uma desligada, né? E quando eu vim aqui para a Tefé em 2015, é uma cidade pequena, né? Então eu estava buscando assim mais atividades para poder fazer, para diversificar. Aí eu pensei assim, pô, acho que eu vou comprar um War, isso em 2015, né? Aí eu para jogar aqui com o pessoal e tudo mais. E aí eu falei, pô, antes de comprar, né? Falei assim, deixa eu fazer uma pesquisazinha. Será, né? Porque faz muito tempo que eu não jogo. Será que já fizeram alguns jogos mais interessantes e tal? Às vezes vai que, né? Porque na cabeça, né, da gente, da pessoa que não procura isso, parece que sempre está existindo esses mesmos jogos. E, cara, quando eu entrei, descobri Ludopédia, o site Board Game Geek, e aí foi assim, muitas possibilidades assim, fiquei assim impressionado, né? Aí eu, como eu ainda não sabia, né, não estava muito inteirado, eu falei assim, bom, deixa eu comprar os mais aclamados, né? Então foi o Carcassonne e o Catan. Então foram as primeiras experiências assim de jogos modernos, né? E assim foi excelente, assim, os jogos extremamente cativantes, assim, desafiantes. E a gente aqui no pessoal, a gente sempre ficava se reunindo para poder jogar e Catan, que tem aquela tretinha das trocas, né? E tudo mais, a gente ficava muito entretido, muito competindo bastante. E assim, foi muito divertido ter esbarrado com esses jogos, né? E aí, assim, foi essa busca por um entretenimento, né? A mais. Porque a cidade é pequena, a gente fica isolado aqui, a gente só tem como sair. Pensa só, você ter fé. Você pega o estado do Amazonas e aponta o dedo lá porque vai ser o meio do estado, assim. É até fé. Ou seja, só chega aqui de barco ou de água. Não tem aquele final de semana que você pode fazer aquela escapadinha, né, e tal. Escapadinha já envolve uma viagem de avião que já vai custar uma grana boa, né? E assim a gente foi interagindo. E daí, né, a gente foi para outros jogos, né, para jogos mais pesados. E aí daí já vem o Puerto Rico, que é um pouquinho mais pesado, aí vem a Terra Mística, e por aí a gente não parei mais, não. Interessante, né? A gente geralmente tem alguém que leva a gente pro hobby, né? No caso, foi a internet que te levou até o hobby, né? Não foi alguém que te apresentou os jogos, pelo visto. Sim, sim, a gente estava aqui e eu assim, poxa, falando com minha namorada, né? Poxa, Fê, será que a gente pode. Vamos comprar uns joguinhos, né? E tal, para a gente poder se divertir. Tem hora que a gente não faz nada e tudo mais, assim, não tem nada para fazer. E aí foi isso. Pesquisei um pouco na internet, cara, e eu tava perdendo, viu? Porque muita coisa legal, né? Catan de 95, né? Então
Estava bem atrasado mesmo. Bom, qual que é a sua relação com o lúdico hoje? Olha, o lúdico ele acabou assim entrando na minha vida de sola, né? Porque uma vez que eu me deparei com esses jogos e eu comecei a pesquisar um pouco mais e vi que tem jogos com tema em ciências, em biologia, como um Evolution e um Cytosis, né? A citose que a gente chama aqui. Eu falei assim, pô, isso é muito legal e não tem como. Eu tenho que. Os jogos eles acabam entrando em vários aspectos da minha vida, né? Eu jogo com a minha namorada, eu jogo com os meus amigos, eu jogo com os meus alunos, eu uso o jogo no trabalho. Então, se tornou uma parte integral, assim, do meu relacionamento com a vida, né? Porque traz muita diversão e satisfação e ver os alunos interagindo com essa experiência, né? E outra coisa que eu jogando, né, esses jogos assim modernos, fico pensando, gente, se eu tivesse sido um adolescente que jogou esses jogos aqui, meu Deus, até onde que eu poderia ter chegado? Porque ele desenvolve muito, né, a inteligência, a cognição. Então é algo que não dá para, eu não posso privar meus alunos disso, né? Se eu estou querendo o sucesso deles, não posso privar eles disso. Por isso que eu levo os jogos para o meu Instituto Federal, para o Instituto Federal lá, né? Bom, então explica pra gente como é que surgiu então o Tabuleirando. Tabuleirando é um projeto que eu acabei com essa ideia, né, de trazer os jogos para os alunos. Eu comecei, né, levando o meu próprio acervo, né, os meus jogos eu levava para alguns alunos jogarem, falava, olha, sábado, levava durante comecei levando no contraturno, os alunos estavam lá, peraí, vamos jogar aqui. Eu jogava com alguns, poder ver como é que eles reagiam, né, e houve uma recepção interessante, né, de alguns alunos mais curiosos, assim, tudo mais. Aí eu comecei a querer extrapolar essa ideia. Aqui a gente tem projetos integrais, que são chamados, que existe uma verba de assistência estudantil que oferece bolsa para os alunos. Então eu falei, bom, vou aplicar, vou submeter um projeto desse, que a gente chamou de Tabuleirando no IFAM, e assim a gente vai ter alguns alunos que vão receber bolsa, o que é positivo, e a gente tenta trazer outros alunos para jogar. A ideia principal do projeto é o aluno vai no sábado, num sábado à tarde, e ele joga o que ele quiser. E aí os monitores ajudam a tirar dúvida, a apresentar os jogos, a escolher os jogos para as pessoas. Essa pessoa está vindo hoje pela primeira vez no projeto. Vou oferecer para ela um jogo mais simples. E aí a ideia do projeto é ser um entretenimento a mais, né? Como a cidade tem poucas opções, também ser uma ferramenta para reduzir bullying,
e para aumentar a interação entre os alunos, porque aqui a gente tem 3 cursos, né? É uma escola técnica, né? A gente tem agropecuária, administração e informática. Geralmente os alunos ficam setorizados, cada um no seu curso, interagem pouco. Então, Tabuleirando vem aí, e tinha bullying também com relação de um curso com o outro, uma competição, né? E aí, colocando os alunos para jogar, eles interagem, eles riem, eles se divertem e acabam se vendo como iguais, né? Então, essa interação, assim, foi a chave, né? A identificação com a educação, com atividades intelectuais, com a escola, foi essa a ideia do Tabuleirando. Bom, muito bacana, principalmente essa parte de socialização e de combate a bullying, que muitas vezes a gente está pensando em usar jogo com foco de desenvolver conteúdo de disciplina ou desenvolver um tema de disciplina. Muitas vezes esquece dessas questões, né, que permeiam os jogos, da socialização e de outras coisas que a gente pode aproveitar com os jogos. E aí eu queria saber de você, assim, como que os alunos recebem o projeto? Como é a recepção dos alunos em si? Você tem algum tipo de resistência? Tem algum aluno que sente dificuldade? O início do projeto, haviam poucos alunos. E eu sentia a resistência das meninas, né? As meninas não queriam ir, né? Porque acaba que, assim, a gente, né, já batalha um pouco contra o machismo no hobby dos jogos de tabuleiro, né? Você bem sabe. E os rapazes, os garotos, às vezes, eles têm um pouco de falta de noção, tem muita energia e tudo mais. Tinha um pouco dessa resistência, né, em ir. Será que vai ser legal? Tem também a resistência aqui, mas eu não conheço ninguém lá, professor. Que eu ficava tentando, eu ficava cutucando os alunos, bora, 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 bora. E aí tinha alguns alunos que acabavam indo, né? É engraçado que você vê aquele aluno que é muito calado e que depois aparece no Tabuleirando, aparece sem graça, né? Como quem não quer nada, e de repente ele está lá, né, interagindo com todo mundo. Já recebi retornos, né, de alunos que falando como que eles desenvolveram a sociabilidade, né? Alunos dizendo que não tinham amigos antes do Tabuleirando. É pesado, né? Mas às vezes acontece. E tem alunos muito tímidos que acabam conseguindo quebrar essa barreira um pouco. Em cima do que você falou, o projeto ele começa com essa visão da sociabilidade, né? Mas acaba que eu tenho essa tarefa, essa intenção aqui, né, de levar isso para a sala de aula. Mas para levar para a sala de aula aí depende de um convencimento de alguns professores, porque muitos às vezes não vêem sentido, né, em usar jogos na educação, porque vai perder muito tempo e essas coisas. Não confiam nessa capacidade dos jogos e nem imaginam a quantidade de jogos. Quando a gente fala de jogos com alguns professores, eles vêm com esses jogos antigos, que são bastante ultrapassados. Mas a gente vai tentando romper com essa resistência fazendo essa apresentação. Então a gente conseguiu já utilizar alguns jogos em disciplinas da minha, né, de biologia, já utilizei, mas também em outras disciplinas. Esse é um outro foco do Tabuleirando, né? Acaba se tornando um outro foco. A gente começou querendo ver se os alunos iriam se interessar, uma vez que eles se interessam em jogar. Por jogar, aí sim a gente pula para o jogar na sala de aula. Como é a equipe hoje do Tabuleirando? Quantas pessoas estão trabalhando com você nesse projeto? Nós somos 3 professores, né? Tem eu, de biologia, tem o professor Martinho, que leciona filosofia, e o professor Francisco Rosa, que leciona inglês. E a gente tá junto, assim, para tentar produzir projetos paralelos, né, para poder trazer o lúdico para a cidade. Então, o professor Francisco agora, por exemplo, ele está com um projeto de RPG. Ocorre que, por conta da pandemia, a gente está limitado com esse projeto e a gente está realizando usando ferramentas, né, aplicativos de Android que fazem, ajudam na sessão, né, a fazer rolagem de dados e essas coisas, mas a gente está desenvolvendo. Então, eu estou com 2 projetos de PIBIC, por exemplo,
que é a criação de jogos. Um jogo vai ser sobre a cadeia produtiva do açaí, outro jogo um aluno está desenvolvendo que vai envolver ética na administração. O professor Francisco está com essa ideia de RPG, então a gente está atuando ainda com a pandemia, a gente está tentando lidar com a situação e preparando o campo para quando as restrições puderem ser afrouxadas. Eu ia te perguntar justamente agora quais seriam as suas perspectivas do Tabuleirando. Você já começou a falar sobre elas. O que mais que você poderia falar sobre isso? O Tabuleirando hoje, ele acontece mais dentro dos muros da escola, vamos dizer assim, né? Só para os alunos, para aulas que os alunos vão ter dentro da nossa instituição. Então, ele está sendo usado como uma ferramenta, né, de ensino, como uma ferramenta de êxito dos alunos. E a perspectiva é transformar esse projeto num programa em que a gente vai ter tanto pesquisa acontecendo, tanto extensão e ensino. A gente, por vezes, é convidado para alguns eventos nerd, geek, aqui da cidade, a levar o nosso projeto para lá, né? Então, a gente expõe e ele sempre tem uma boa aceitação. Às vezes, é tão badalado quanto o ambiente de videogames. Então, tem uma boa aceitação pelas pessoas. A nossa ideia é expandir, levar esse projeto, essas sessões, né, de jogos, para escolas estaduais, para escolas municipais, claro que realizando a curadoria dos jogos, qual o jogo que é mais adequado para um determinado público, e levar também cursos de formação continuada para professores, né, do estado. A gente já fez uma atividade, por exemplo, numa semana acadêmica de biologia. Nós aqui temos um curso de licenciatura em biologia na UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e a gente já fizemos atividades lá com os futuros professores. Então, a ideia é expandir mesmo, né? Tefé ser alguma referência em educação com jogos no estado e no Amazonas mesmo. Interessante, desejo sucesso aí na empreitada. Acho importantíssimo a gente ter esse tipo de projeto, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, porque geralmente são locais que são muito carentes em entretenimento, em diversão. Então, ter alguém aí no Amazonas querendo promover isso, eu acho muito bacana, muito legal. E acho que é importantíssimo a gente difundir os jogos para o Brasil inteiro. Fazendo uma colocação em cima disso, a maioria dos alunos aqui, infelizmente, não tem como arcar com o jogo. Os jogos, eles já eram caros, agora com o aumento do dólar estão mais caros ainda, né? E acaba que jogos que seriam um instrumento de entretenimento para pessoas de poder aquisitivo maior, ele fica democratizado aqui. Então, qualquer pessoa, independente do seu poder aquisitivo, pode jogar, pode interagir com os colegas. E ter essa oportunidade, que até então ela é restrita ao poder aquisitivo das pessoas. Você, que é um grande fã de jogos de tabuleiro, já conhece o Stand Nerd? Se não, se liga só. O Stand Nerd é um evento que acontece durante a Semana da Química no IFRJ, onde nós organizamos jogos de tabuleiro, card games e RPGs para os visitantes. E agora contamos até mesmo com palestras, tutoriais, entrevistas e muito mais coisas que estão por vir, muitas mais novidades. E se você se interessou e quer saber mais sobre, você pode seguir nós em todas as redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela agora. E claro, todos vão ser muito bem-vindos. Vamos começar o nosso último bloco, então, de perguntas. A primeira pergunta desse bloco é: jogos analógicos, jogos digitais ou jogos analógicos adaptados para o digital? Analógico, minha preferência, né? Por conta da interação. Hoje a gente já está muito enjoado do digital. O digital está sempre nas nossas mãos para poder se comunicar no trabalho e tudo mais. Então, essa folga para o analógico é sempre bem-vinda, né? Card game, jogo de tabuleiro ou RPG? Olha, eu prefiro o tabuleiro, viu? Ver a mesa cheia com aquelas peças é uma coisa que agrada aos meus olhos, né? Apesar de que
não tenho nada contra card games, gosto de jogar, e também RPG. Só não tenho muita experiência com RPG, isso é uma falha de caráter que eu tenho que resolver. O meu colega Francisco Rosa vai ter que vai me ajudar nessa. Qual que é a sua mecânica preferida? Eu gosto de controle de área, alocação de trabalhadores. Eu gosto de mecânica que deixa o cobertor curto, assim, que a gente tenha que competir, que seja determinante, assim, você ter que conquistar uma área ou conquistar um local para poder realizar uma ação. Então, eu gosto dessa interação nos jogos, assim, apesar de eu ser mais pro lado dos Eurogames, né? Qual o jogo preferido? Olha, jogo preferido mesmo é Through the Ages. Quer jogar Through the Ages? Pode me chamar que qualquer hora eu vou estar disponível. Esse jogo, para mim, é muito legal. Apesar dele ser praticamente um card game, né? Então, olha só. Mas é um jogo de encher os olhos mesmo. São muitas possibilidades e a interação é bastante presente, a possibilidade de guerras e muito interessante mesmo. Seu designer favorito? Olha, já o designer favorito, eu gosto muito do Vital Lacerda, viu? E ele faz jogos muito complexos, mas são jogos de encher os olhos, assim. O CO2, o Lisboa. E como eu sou uma pessoa que gosta de ter a mesa cheia, né? Então, esses autores, eles acabam me conquistando. Tem um autor também que me conquista, me chama a atenção, que é o como é que fala, né? Antônio Bauza, né? Não sei falar na língua dele, não. Que é o que faz o Seven Wonders, o Tokaido, né? Que, assim, ele tem uma habilidade muito grande de fazer jogos familiares, né? E isso é muito importante para o projeto do Tabuleirando, porque ele acaba sendo um autor, um designer que eu uso bastante, né, com os alunos. Existe algum jogo que você não recomendaria? O jogo da velha. Mas... Não, assim, eu tenho uma reserva, jogos que vão muito longe na ética, assim, talvez. O Sheriff of Nottingham é um jogo que eu jogo meio estranhando, assim. Mas, apesar de tudo, assim, tem outros jogos, como o The Resistance, que acaba sendo divertido, né? Uma coisa mais de atuação, de você testar os limites. Mas jogo bom é jogo na mesa. Agora, a gente tem que ter agência, né? A gente tem que ter possibilidade de escolha. Essa coisa de jogos muito baseados em aleatoriedade, aí não me conquista mesmo. Um livro sobre jogos ou um livro sobre gamificação? O livro Regras do Jogo, né, de Salem Zimmerman, ele me atrai, assim, porque ele é um livro, assim, bastante didático. Ele faz o apanhado, né, dos filósofos, dos autores, e ele trata também de jogo eletrônico, né, mas é um livro que eu acho muito interessante de ler. Um sonho em relação aos jogos? Toda escola ter uma ludoteca e um projeto relacionado aos jogos. Para você, jogos e educação significam? Olha, a gente, né, numa crise na educação, no sentido de que os celulares e os algoritmos, e Instagram, TikTok, sempre está vencendo o momento do estudo, eu acho que é interessante a gente abraçar os jogos como uma alternativa de fazer a educação ficar mais legal. A gente sempre pensa, né, como professor, como é que eu posso dar uma aula mais legal? Como é que eu posso melhorar como professor? Eu acho que jogo está no caminho. Eu queria agradecer ter aceitado a gente aí e pedir então que você deixe um recado para os nossos espectadores para a gente finalizar essa entrevista de hoje. Bom, agradecer, né, o convite, estou muito honrado de poder mostrar um projeto aqui que está acontecendo no interior do Amazonas, lá longe. E um recado se tiver professores ou estudantes de licenciatura assistindo, considerem os jogos, levar os jogos para a sala de aula, para a escola de vocês, tentem buscar ideias criativas para poder conseguir comprar os jogos, para poder, né, conseguir patrocínio, essas coisas assim. Esse é o recado, assim, mais ou menos um estímulo. Às vezes parece que está todo mundo, que os gestores da escola não levam em consideração, mas
tenta, insiste um pouco, que às vezes aparece uma janela de oportunidade e aí a gente vai lá e abraça. Então, gente, o recado está dado. Vou falar uma coisa agora que o Clever vai ficar sabendo agora. Clever, o seu episódio vai ser o episódio que vai fechar a primeira temporada do Stand Nerd Entrevista. Olha só. Tá? Então, pessoal, vejo vocês na próxima temporada, tá? Então o Clever tá aí fechando com chave de ouro a nossa entrevista. Se tudo der certo, a gente tem uma segunda temporada do projeto. Muito obrigado aí, Clever. Até mais aí. Agradeço. Bom, nós esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe um like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e também ative o sininho para a gente te notificar da próxima entrevista. Até mais!